Pedro Pronto, está Pedro. sem... Aí, Pedro. Bom dia, companheiros, companheiras. Uma grande alegria participar dessa manhã de sábado no nosso treinamento da gestão 2020-2021 da nossa governadora Cassima. O número agora são 133 participantes. E o tema sobre a diretoria de protocolo é algo que eu e o Rhodes nós temos aí como muito importante nas reuniões de Rotary. Nós tivemos a primeira oportunidade do governador Ettore, no ano 2009, 2010, de realizar o primeiro simpósio, um seminário, né? No Rotary a gente fala seminário, um seminário exclusivamente sobre diretoria de protocolo. E isso contribuiu. E depois nós tivemos aí o governador Zé Maria, creio que o Chico também, nós tivemos mais uns 2 momentos. Então, as regras protocolares que existem, elas devem ser seguidas. É claro que em determinadas reuniões a gente tem aí alguma flexibilização pelo bom senso, mas o diretor de protocolo ele tem que estar preparado, não é? Então, essa comissão de protocolo, como a gente não pode ter todos aqui nesse momento de treinamento, eu e o Rhodes Danelli Filho, nós estamos aí com essa missão dada pela nossa governadora Cassima, para que hoje nós possamos sair desse nosso treinamento melhores do que quando entramos, né? Então, nós fizemos uma divisão do trabalho e só para que a gente possa ter aí um primeiro passo, algumas nomenclaturas devem ser muito bem observadas pelos companheiros no exercício desse valoroso ofício, né, dessa função aí que, para nós, ela merece muita atenção. Então, não existe no Rotary aquela assim, agora eu chamo protocolo. Protocolo é o ato protocolar. Então, o certo do presidente, quando ele quer chamar o diretor de protocolo, é exatamente falar assim, convido agora, peço ajuda ao diretor de protocolo. Então, se policiem nisso. É muito comum nós ouvirmos o presidente ou até um companheiro que utiliza a tribuna falar protocolo se dirigindo ao companheiro que está com essa missão. Então, o primeiro passo para que a gente possa ter aí um ajuste é exatamente esse. Não existe protocolo como pessoa. A pessoa ocupa o cargo de diretor de protocolo. Nós temos 2 questões no KISS, e uma a gente vai falar, tão logo os companheiros que participam do treinamento respondam, também uma forma que a gente tem que corrigir, a partir de agora, essas expressões, não é? Então, pediria para a Cassima, nós temos duas questões. O KISS, vocês vão ter essa resposta, e nós vamos saber, dentro desse universo nosso de 138 participantes, qual o percentual digamos assim, de desejo de conhecimento, não é? Se vocês querem conhecer mais sobre ordens de precedência, tanto de autoridades quanto de bandeiras, ou seja, a harmonização da reunião, né? E tem aí um detalhe aí de nomenclatura que eu gostaria de ouvi-los antes de comentar, né? Fechar. O que vocês querem? Vamos compartilhar o resultado, Pedro? Vamos lá. Pode? Esse foi o resultado. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos Aí aqui. a gente tem uma ideia bem perto do que a gente gostaria de falar com vocês. Montagem da mesa diretora com 50%, conduzir a reunião com harmonia 65%. E a montagem da panóplia, que ela é bem mais simples, vocês vão entender por quê, está com 17%. Que vai ter uma facilidade muito grande de vocês montarem mesas e panóplias. Mas então nós podemos começar então a conversar sobre
o dia a dia nosso de diretores de protocolo. Eu, durante 19 anos, tive a oportunidade de ser vice-provedor da Santa Casa em Taubaté. E aprendi muita coisa, porque eu sou administrador de empresa, não sou médico, mas eu aprendi muita coisa nesses 19 anos nos corredores, conversando com o médico, conversando com outro médico. Fulano está internado, o problema dele é esse, o problema daquele é aquele, outro, esse vai ser operado, aquele não vai embora. Enfim, uma conversa toda durante esses 19 anos. E eu aprendi uma coisa muito importante. 3 são os órgãos do corpo humano que nos matam praticamente instantaneamente: o cérebro, o coração e o pulmão. Dentro do Rotary, cérebro e coração, presidência, secretaria e tesouraria. E o nosso protocolo, ele é o pulmão. É aquele que vai arejar todo o corpo, é aquele que vai arejar a reunião, é aquele que vai trazer um comportamento da melhor forma possível dessa reunião. E eu acho que isso é muito importante nós termos, porque são os únicos 3 órgãos que matam instantaneamente. Os demais, eles matam o fígado, o rim, o intestino, você começa a ter uma doença e tal, até chega a óbito eventualmente. Mas esses 3 não. Esses 3, um deles parando de funcionar, automaticamente o nosso corpo deixa de funcionar. E o nosso protocolo, ele tem uma parte muito importante nisso. Nós não precisamos ser oradores, não precisamos ser pessoas de grande conhecimento de falar, de postura física, mas nós vamos trabalhar durante um ano. E esse ano é um ano completo. Nós vamos ter 52 reuniões no clube e durante essas 52 reuniões nós vamos trabalhar. É uma das funções do diretor de protocolo. Estar presente, chegar sempre 15 minutos antes da reunião. E agora nós vamos bater um papinho com vocês sobre algumas coisas que nós julgamos que são muito importantes. O diretor de protocolo, ele tem que saber com o presidente, pelo menos com um dia de antecedência, qual será o programa da reunião seguinte. Porque ele vai organizar essa reunião. Ele vai dizer, ele vai saber, vai ter algum palestrante, vai ter algum convidado. Se tem palestrante, é importante que esse palestrante nos forneça um currículo. Vocês percebam que todas as atividades que nós temos em termos distritais, nós apresentamos um currículo prévio da pessoa que vai usar a palavra. Isso facilita muito. A pessoa que vai ao clube, ela se sente importante, ela se sente valorizada. Então, é muito bom que a gente faça essa autoapresentação dessa pessoa. Essa pessoa vai ser autoapresentada, ela vai ter uma oportunidade de ser conhecida por todos ali naquele momento. Isso já começa dando um up na reunião. A reunião começa já dentro de um clima muito bom. Esse currículo é importantíssimo para isso. Mas, para que ele chegue até a reunião e que tudo comece, nós temos que ter uma organização dentro do clube. Nós temos que saber se tem iluminação, os microfones estão funcionando. Por isso, nós temos que chegar antes da reunião. Nós vamos arrumar a panóplia, nós vamos colocar quantas cadeiras na mesa diretora dos trabalhos. Isso tudo é fundamental, que o clube, o diretor de protocolo, chegue 15 minutos antes, tome conhecimento das pessoas que estão lá, convidados mesmo, ou companheiros de outros clubes, porque eles todos deverão ser citados na hora que o diretor de protocolo vai fazer uso da palavra. Toda pessoa gosta de ser citada, toda pessoa gosta de ser reconhecida. Não vamos dizer, a pessoa é muito modesta, mas gosta, todo mundo tem esse perfil de saber que está sendo valorizado, está sendo apresentado. Isso é uma função nossa, direta do nosso diretor de protocolo.
Já falei que chegar com um pouquinho de antecedência, no mínimo de 10, 15 minutos de antecedência, para você se ambientar com as pessoas. Quando tem alguma pessoa que não vai fazer uso da palavra, mas digamos que é um engenheiro, veja se no clube tem algum engenheiro, alguma pessoa, coloque ao lado dele, peça para o companheiro, senta ao lado desse visitante, para que ele se sinta à vontade, uma pessoa que tem uma linguagem da mesma forma. É gostoso a gente chegar num lugar e ser bem recebido. De repente, é uma pessoa que vai poder vir a participar do nosso clube. Então, vamos angariar uma simpatia da pessoa. Isso é muito importante. Fazer a formação da mesa diretora, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, com as normas que são para o mundo inteiro. O Rotary tem uma organização do mundo inteiro para fazer a composição de mesa, panóplia, e o Pedro vai falar bastante sobre isso daqui a pouco. Então, nós vamos ter bastante oportunidade de tomar conhecimento de como fazer. Então, essa parte nós vamos dar uma puladinha aqui. Não há necessidade de nós falarmos sobre isso. Quando a gente vai montar a mesa, é importante que a gente coloque a tribuna um pouco à frente da mesa diretora dos trabalhos, para que as pessoas que estão ali na mesa diretora não tenham que se voltar para trás, fazer esse tipo de postura para dar atenção a quem está falando ou quem está mostrando alguma coisa. A tribuna deve ser sempre um pouco à frente, para que a gente tenha uma tranquilidade que todo mundo vai ter visão e ele também vai ter a visão de todas as pessoas que estão na reunião. Nunca atrás da mesa diretora. Tem dos dois lados. De preferência, deve ser colocado à esquerda, mas depende do local, pode ser à esquerda ou à direita, e vamos continuar. Orientar essa disposição das bandeiras na panóplia também vai ser falado daqui a pouco. Uma coisa interessante é a colocação do sino e o malhete. Uma reunião não começa sem o presidente bater no sino. Primeiro, porque ele demonstra que ele é a autoridade presidente, ele é a pessoa que está conduzindo a reunião. Segundo, que é para pôr ordem na casa. Quando alguém está falando muito, a gente até pede para o presidente, dá uma batidinha de leve para que todo mundo mantenha, durante uma palestra, uma sintonia e não fique falando alto. Nós temos essa obrigação de ficar atentos a isso tudo. Recepcionar e anunciar corretamente os presentes. Todo mundo que chega de fora, não conhece o clube, não sabe de nada do clube, tem que ser recepcionado, tem que ser conduzido, tem que saber onde ele vai sentar. Isso é gostoso. Você vai num casamento, você vai numa festa de aniversário, o que você faz? Você procura pessoas que você conheça, você procura uma forma de se ambientar. E é isso que nós queremos, que o protocolo seja feito de uma forma que o diretor do protocolo conduza da melhor forma. Nós estamos sendo o pulmão, nós estamos cuidando para que seja oxigenada a reunião. O protocolo, ele dá o oxigênio para todo o corpo humano. E é dessa forma que nós vamos trabalhar. Nunca esqueçamos disso. Somos o pulmão do clube. Manter os horários das reuniões, tanto ordinárias quanto festivas. Eu costumo dizer uma frase, em respeito aos presentes, me desculpem os ausentes. Eu acho que é uma falta de respeito atrasar uma reunião 30, 40 minutos. Aliás, é até motivo para alguns companheiros, eu não vou mais ao clube porque começa muito tarde, termina muito tarde. Disciplina. Disciplina é importante. Nós temos que manter essa disciplina. E é o diretor de protocolo responsável. Presidente, está na hora de começar a reunião. Vamos começar, está na hora. Ele é que vai
trazer o presidente à razão. Porque o presidente está ali com várias pessoas, conversando e tudo mais. O diretor do protocolo tem que estar atento. 5 minutos, 10 minutos de atraso é o limite para uma reunião ordinária. 15, 20 minutos é o suficiente para uma reunião. Vamos dar meia hora de atraso para começar uma reunião festiva no clube. É um limite. Sou rotariano há 45 anos. Já frequentei clubes que era 10h30, 11 horas da noite, e ficavam esperando uma autoridade que confirmou que iria. A autoridade não foi, e a reunião começou quase 11 horas da noite. Uma reunião marcada para as 8h30. Uma falta de respeito. Muitos companheiros deixam hoje de visitar outros clubes porque não sabe que hora começa, não sabe que hora termina, ainda depois tem que pegar a estrada, é uma série de inconvenientes. Vamos ter disciplina, vamos ter organização. Fica muito mais gostoso nós trabalharmos dessa forma. E nós somos os responsáveis por isso, em manter esses horários das reuniões ordinárias e festivas. O diretor do protocolo, ele não senta à mesa diretor do trabalho nunca, porque ele tem que ficar atento ao que está acontecendo. Uma pessoa que chega, um convidado que chega atrasado, um companheiro de outro clube que chega atrasado, se for um companheiro do clube, ele mesmo chega, senta e já se ambienta. Mas algum visitante, alguma pessoa que vem de outro clube, o diretor do protocolo tem que se levantar, ir lá e trazer a pessoa para a mesa, uma mesa de associados. Nós temos essa obrigação de ficar atentos ao presidente. Vocês vão perceber, é que agora essa aqui é virtual, nós não temos essa oportunidade, mas quando elas são presenciais, os diretores de protocolo, nas conferências, nas assembleias, em qualquer atividade, eles ficam atentos ao presidente da mesa, no caso ou de clube ou de governadoria. Nós ficamos atentos. E a qualquer momento, um simples gesto, e nós acorremos, vocês vão perceber isso na nossa conferência, se Deus quiser, o ano que vem. Vocês vão perceber como nós ficamos sempre atentos, olhando atentamente a como é que estão as pessoas. Providenciar, quando nós... Lá no começo falei que na véspera da reunião nós devemos saber sobre a reunião. Quem é que vem fazer uma palestra? Procurar saber, vai precisar de um notebook, vai precisar de audiovisual, o que for necessário, a gente providenciar, colocar um copo de água junto no palestrante, para ele, enquanto ele está falando, se necessário, molhar a garganta, alertar, isso é importantíssimo, alertar quem for dar uma palestra, o tempo que ele tem para fazer a palestra. Nós temos um hábito no nosso distrito de um papelzinho pequeno, marcando 5 minutos. E quando o palestrante chega, a gente já avisa para ele: companheiro, você vai ter 20 minutos para fazer a sua palestra, 15 minutos, 30 minutos, depende do tema e do assunto e do tempo da reunião. Você vai ter um tempo X. Você vai me permitir, com 5 minutos antes de terminar o seu tempo, eu vou colocar discretamente esse avisozinho na mesa, para que você possa fazer o encerramento da sua comunicação. A pessoa não fica soberbada de terminar imediatamente, dá tempo de 5 minutos dela falar o que ela tinha que falar. Nas reuniões ordinárias, nós temos uma função importantíssima. Os companheiros têm que saber, logo na primeira reunião, que o diretor de protocolo é que coordena a fala das pessoas. Então, ele deverá ser comunicado com o diretor de protocolo. Eu queria fazer uma comunicação sobre esse assunto. Diretor, eu gostaria de falar sobre aquele assunto. Eu queria 2 minutos para fazer uma comunicação. E o diretor de protocolo encaminha ao presidente
E ele determina, esse assunto não é para ser tratado aqui, é para ser tratado no conselho diretor. Ótimo. É uma discussão sobre, sei lá, infelizmente hoje, direita e esquerda, essa brigaiada toda. Se for um assunto desse polêmico, o presidente tem o direito de não dar a palavra ao companheiro. Então, é o diretor de protocolo que vai receber o pedido e encaminhar ao presidente para que ele determine quem fala durante a reunião. Porque no Rotary não existe palavra livre. O diretor de protocolo tem que se conduzir com descrição. Descrição ele tem que ser que nem juiz de futebol. O juiz de futebol, sempre o comentarista pergunta, e o juiz de futebol, como é que foi? Quanto menos ele aparecer, melhor. Não teve lance polêmico, não teve um pênalti inexistente, não teve um impedimento inexistente. Esse é o melhor juiz. Nós seremos os melhores protocolos se a reunião transcorrer com paz, com tranquilidade, com ordem, todo mundo tendo possibilidade de conviver aquela hora e meia, com muita alegria e vontade de voltar na próxima reunião. Não podemos, em hipótese alguma, fazer piadas, comentar sobre jogo de futebol, fazer comentários desarosos, chamar alguém por apelido. Em hipótese alguma, o diretor de protocolo, quando estiver fazendo uso da palavra, pode se dirigir dessa forma. O diretor de protocolo tem que saber o nome completo das pessoas que farão uso da palavra. Nós temos, por exemplo, o nosso instrutor distrital. É o Chico Reis. Chico Reis. Chico Reis. Ele gosta de ser chamado de Chico Reis. Tanto que ele se apresenta aqui, se vocês olharem na tela, na hora que aparecer o Chico aqui, vai aparecer Chico Reis. Ele não já se classificou como Chico Reis. Mas, numa reunião, ele é o Benedito Francisco dos Reis Neto, governador, ano 2012 e 2013. Tem que ser chamado e nominado de uma forma completa. Chico Reis é para nós aqui, no bate-papo nosso, e encontrar com ele. Ô, Chico, como é que vai? Agora, numa reunião, ele é o Benedito Francisco dos Reis Neto. E uma coisa importante para o diretor de protocolo, não confie na memória. Escreva sempre as coisas que você não sabe. Porque nós temos, ontem o nosso governador, que fez aquela brilhante palestra, foi extremamente enriquecedora. Quem perdeu, depois pode ficar acima, pode colocar para nós no distrito, e nós vamos passar a conhecer. Ele falou, fale sobre aquilo, fale pouco e sobre aquilo que você sabe mais. Se você souber menos, procure saber, escreva. Escreva, facilita o seu serviço, você ter por escrito o nome das pessoas. Eu escrevo tudo. Tenho esse hábito de escrever para não ser traído pela memória. A memória nossa, ainda mais depois da minha idade, já não permite que eu confie tanto nela. Finalizando, ele não deve fazer parte da mesa, deve usar uma vestimenta condizente com o momento, não pode beber durante a reunião, alcoólico, claro. Não pode beber nada alcoólico durante a reunião. E a postura nossa deve ser a mais discreta possível, porque é com essa postura, com essa forma de nós trabalharmos, é que nós levantamos uma reunião ou derrubamos uma reunião. Nós somos sempre a primeira pessoa a fazer uso da palavra. O presidente começa, bate o sino e imediatamente apresenta o diretor de protocolo para fazer a apresentação da reunião. Uma brincadeira de mau gosto, uma piadinha, uma postura indevida, ele já derruba a reunião. Agora, uma postura formal, uma postura organizada, ele faz uma levantada na reunião. Por enquanto, era isso que nós tínhamos que falar. Atendendo aquele grupo maior que gostaria de saber sobre o diretor de protocolo. E que, pelo menos um dia antes,
o diretor de protocolo saiba com o presidente quem estará presente na reunião. Porque chegar na hora e querer programar na hora, com toda certeza, não vai sair uma coisa muito bacana. E se tiver algum convidado, muito provavelmente ele vai perceber a falta de planejamento, né? Bom, vamos começar uma reunião, então? Nós estamos recebendo os nossos convidados, né? Então, o Rhodes, vamos só aproveitar aqui, a nossa governadora Cassima, ela tem os conselheiros, né? São os governadores mais próximos dessa sua gestão. Então, nós temos aqui a governadora Adélia Antonieta Vilas, tem o nosso governador, como o Rhodes disse, né? O Benedicto Francisco dos Reis Neto, e, nesse momento, como é uma reunião de trabalho, nós podemos chamá-lo carinhosamente de Chico Reis, que, além de ser o conselheiro, é um instrutor distrital. Temos o Aquiles Silva do Amaral, governador Amaral, e o nosso governador Ivani Chapaz. Imagine que o Chapaz, junto com a Leonor, ele chegou à reunião, né? Então, na nossa segunda pergunta do Kiss, ela diz o seguinte: como é que nós devemos nos dirigir a esse casal, não é? Então, a pergunta é essa: qual seria a denominação, a forma de tratamento correta? Então, chegaram na reunião o governador Ivani Chapaz, e o Chapaz foi no ano 2017 e 2018, que, coincidentemente, a Leonor foi a coordenadora distrital das Casas da Amizade no mesmo ano. Então, como é que o diretor de protocolo ele se dirige a este casal? Aí nós temos aqui na nossa enquete a forma correta de tratamento. Então, 39% respondeu casal presidente e 61% presidente, no nosso caso aqui o governador, né, e sua digníssima esposa. Não existe, e aí a gente faz aqui uma ressalva para mostrar a importância do tratamento correto. Não existe casal presidente, casal governador, não existe essa forma de tratamento, porque os cargos em Rotary, eles são personalíssimos. Então, no ano 2017 e 2018. Então, não existe casal governador, não existe tratamento de casal presidente. Vou chamar o casal governador Ivani Chapaz. Não existe. Vou chamar o governador Ivani Chapaz, 2017 e 2018, e a sua esposa, coordenadora distrital, também no mesmo ano, Leonor Chapaz. Então, isso no ano 2017 e 2018. Então, não existe casal governador, não existe tratamento de casal presidente. Vou chamar o casal governador Ivani Chapaz. Não existe. Vou chamar o governador Ivani Chapaz, 2017 e 2018, e a sua esposa, coordenadora distrital, também no mesmo ano, Leonor Chapaz. Então, isso é importante, porque... Tem que parar lá na frente, lá do lado lá. A mulher cheia de... Se nós errarmos, isso acaba sendo uma gafe. E essa questão de protocolo de nossa reunião, ela deve se seguir de forma muito simples, mas também observadora das normas protocolares, né? Ela fica mais bonita, ela fica mais leve, né? Então, nós já entendemos aí o tratamento e não existe casal governador, porque os cargos são... Vamos montar a mesa diretora? Esse é o grande desafio, né? Nós temos alguns exercícios, e daqui a pouco a gente vai começar a fazê-los, mas imagine que a gente tenha várias autoridades, tanto rotárias quanto civis, né? E você tem uma mesa para 5 lugares. A sua mesa não comporta mais do que 5 pessoas. Então, uma questão que a gente deve dar aí grande atenção é não convidar aquelas pessoas antecipadamente, né? Então, por exemplo, no meu clube, nós temos lá o governador Ettore, que ele é o governador ano 2009 e 2010.
Imagine que nós tivéssemos também uma palestra. Então, o palestrante ele tem um lugar de destaque. Ele seria a posição número 2 na mesa. E aí, imagine que nós tenhamos assim uma presença muito grande de governadores e que eu não consiga ter lugares suficientes para eles. Então, eu disse que a mesa tinha 5 lugares, o segundo lugar já é do palestrante, então sobraram 3. E nós recebemos na reunião 6 governadores. E aí, um deles, o governador Pedro Fernando, no ano 83, 84, ele chega na reunião. Eu não tenho lugar para todos os governadores, seria uma grande alegria, mas fisicamente não é possível, não é? E aí o seguinte, se eu tivesse convidado o governador Héctor de 2009, 2010, ele, na ordem de precedência, ele perde para o Pedro Fernando, porque ele é de 83, 84. Se a governadora Lélia Costa também, ela participa muito das nossas reuniões, ela exerceu a governadoria no ano 2003, 2004. Então, perceberam? Eu citei aqui o caso do Héctor, porque ele é meu irmão, mas imagine que fosse um governador que eu não tivesse a mesma relação, a mesma proximidade. Ia ser extremamente deselegante eu fazer um convite antecipado e depois não conseguir colocá-lo à mesa. Ou colocá-lo, mas ele não é mais aquele que representa, pela regra, a precedência correta. Não é? Então, nesse exemplo, como chegou um governador que exerceu a sua liderança em tempo anterior a 2009, 2010, ele teria precedência. Vamos no outro exemplo. O Rotary, hoje, ele buscou dar visibilidade a quem vai tomar posse, a quem vai exercer a governadoria em tempos futuros. Então, por exemplo, hoje, a nossa governadora Cassima é a governadora eleita. Depois dela, tem o nosso governador Cláudio Zinger, que é o governador indicado, né? E depois nós temos o Fávaro, que é o governador designado. Bom, como é que seria isso? Eu tenho o governador lá 83, 84, tenho a Cassima, tenho o Cláudio Zinger e tenho o Fávaro. Observem que eu tenho um governador há bastante tempo, já, digamos assim, na ordem de precedência, dentre os governadores que já cumpriram o seu mandato, ele tem assim uma ordem preferencial muito grande. E o Rotary, hoje, ele trabalha da seguinte forma, e isso está no nosso manual, mas pode ficar na memória de cada um dos companheiros que acabam participando do nosso treinamento. A regra é assim: quem é, quem será e quem foi. Então, essa é a ordem de precedência das autoridades rotárias. Quem é? Hoje, quem é o governador? É o governador Trigo. Quem será? Opa, a primeira é a governadora Cassima, governadora eleita. No dia 27, ela toma posse. Se eu tiver, hoje, o governador Trigo, a governadora Cassima, o governador Cláudio Zinger e o governador Pedro Fernando, tá? Quem que representaria o colégio de governadores com uma única posição na mesa diretora? Então, se nós pegarmos a regra, quem é, quem foi, quem é, quem será e quem foi, então o Trigo vai estar na posição número 1, né? E essa posição de representante do colégio, ela vai ter que ser entre os futuros. Então, entre os futuros, nós teríamos a governadora Cassima, o governador Cláudio Zinger e o Fávaro, o governador Fávaro. Só aumentar. Tenta... A visibilidade vai ser da governadora Cassima, ela é que vai ocupar esse lugar à mesa. Se, porventura, nós não tivermos ninguém de futuro, nem ninguém que vai tomar posse no futuro presente, na reunião, aí sim eu só tenho ex-governadores, aquele que exerceu a governadoria há mais tempo, ele tem a precedência. Então, se não existisse presente na reunião a Cassima, o Cláudio e o Fávaro, o Pedro é que ocuparia esse lugar à mesa. Sendo o governador que já exerceu, nós vamos nominá-lo como o decano presente em nossa reunião.
não é? Ele é o decano presente. Tem que ter muito claro isso, porque o decano é aquele que já teve o maior tempo. E hoje é o mais antigo. E o decano, nós temos aqui, ele participa das nossas conferências. Porém, na última, o estado de saúde dele já estava... Ele ficou viúvo, então, assim, o estado de saúde dele também não estava muito bom, ele estava fraquinho, mas ele sempre prestigiou. Então, o único que nós vamos falar, que é o decano do Colégio de Governadores, é o governador Geraldo Vilhena. E, para quem não o conhece, ele foi governador por 2 anos seguidos, 1974 a 1976. Então, isso uma grande honra para o nosso distrito. Bom, aí eu tenho essas pessoas, não fiz o convite antecipado, mas já montei aqui o meu planejamento de mesa. Daqui a pouco vou abrir aqui o arquivo. Eu e o Rhodes, nós temos um modelinho de mesa ímpar e mesa par, em que nos eventos rotários, e também no clube que eu integro, eu utilizo, que a gente faz essa montagem e, quando chega os instantes finais da montagem da mesa, de nominar os seus integrantes, aí sim é que nós vamos lá e convidamos a pessoa a compor a mesa. Não é? Então, fiquem atentos com isso para não fazer o convite antecipado, salvo aquelas pessoas que têm que realmente participar da mesa. Tá? Então, por exemplo, numa conferência, na abertura da conferência, nós temos o governador e a sua esposa, no caso aqui, na conferência da Cacima, ela e o Campanha. Então, é o governador e o seu cônjuge. O representante de RI, normalmente um governador de outro distrito, ele também vem acompanhado da sua esposa. Então, esses 4, eles têm um local já certo na mesa diretora. E nós temos por hábito, não é? Agora o distrito, o novo distrito, né, a reunião do 4600 com 4570, nós tínhamos por hábito ter aí um patrono da conferência, né? Então, o patrono ele seria, após essas 2 grandes autoridades, a terceira maior, porque ele era o homenageado. E aí nós temos também uma recomendação que o cônjuge faça parte da mesa. Então, perceberam que nós já teríamos 6 pessoas ocupando os lugares na mesa diretora, não é? Já que eu falei em mesa diretora, temos que tomar muito cuidado, porque muda muito. Então, o certo é falar mesa diretora ou mesa da presidência. Não tem muita invenção. Às vezes a gente ouve outros nomes, não é? Bom, admitindo essa montagem, eu gostaria de ressaltar aqui, já vi muito, mas depois dos nossos seminários, isso eu confesso que diminuiu muito, não é? A gente tem um alerta no nosso manual que não se deve compor de maneira a colocar todos os governadores de um lado e os presidentes que participarem daquela reunião, por exemplo, a reunião festiva no clube, não é? Vários governadores participam e presidentes de outros clubes também prestigiam. Se nós colocarmos os governadores de um lado e os presidentes do outro, essa mesa ela está desequilibrada, não é? Porque ela tem um peso maior para um lado. Então, isso é chamado de mesa manca. O certo é olhar para o presidente, aquele que está ao centro, e observar que essas autoridades elas se alternam lado a lado, né? Então, quem está à sua direita, após o presidente, é o mais importante, quem está à sua esquerda é o mais importante. E assim, Clara, o seu microfone está aberto. Obrigado. Então, quando olhar para a mesa diretora, eu não posso olhar um lado esquerdo ou direito cheio de governadores e outro cheio de presidentes. Eu teria o desequilíbrio nessa composição. Bom, feito isso, vamos para uma reunião festiva. Reunião festiva, nós temos o hino nacional, não é? E o hino nacional, nós já verificamos assim em fotos da cobertura daquela
seja na posse, seja de alguma festiva, algumas pessoas que compõem a mesa olhando para a panóplia e outras olhando para a plateia, não é? Então, vai aqui uma dica para os presidentes, e, segundo a nossa governadora Cassima, o convite para este nosso treinamento era extensivo a todos os presidentes, governadores assistentes, né? E os companheiros que vão exercer aí a função de diretor de protocolo. Bom, a posição, porque nós temos aqui, na hora do hino nacional, nós temos 4 símbolos nacionais. Nós temos a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional, não é? Infelizmente, as armas e o selo são usadas apenas no serviço público, não é? Mas o hino e a bandeira são usadas por nós rotarianos aí em grande escala, não é? Então, neste momento, é o hino que está sendo homenageado como símbolo nacional. Então, aquele que estiver ocupando a mesa diretora, ele vai se postar olhando para a plateia. Ele não vai ficar olhando para a bandeira e, muitas das vezes, por exemplo, a Casa da Amizade de Volta Redonda, a panóplia fica na parede. Então, ela fica atrás da mesa diretora. O Rhodes falou, o ideal é a tribuna à esquerda e a panóplia à direita. Mas tem lugar que não é possível isso. Então, as bandeiras ficam atrás. Se as pessoas que estiverem compondo a mesa se voltarem para a bandeira, elas estarão dando as costas para o seu público. Então, é um gesto deselegante para quem participa daquela reunião. Então, lembrem disso. Na hora do hino nacional, quem for compor a mesa vai ficar olhando para a plateia e não ficar com um olhar para a bandeira. Se ele olhar para a bandeira, ele está desprestigiando a homenagem que é feita ao símbolo nacional, que é o hino, e, consequentemente, para a plateia, as pessoas que estão ali presentes. Já que nós estamos falando do hino, ele acabou de tocar, não é? Aplaude ou não aplaude? Porque antes nós aplaudíamos e depois passamos a não aplaudir, não é? Bom, não existe restrição, porque quando a lei que fala, tem assim vários projetos de lei para sua alteração, mas nenhum deles se tornou lei, não é? Então, a Lei 5.700, ela é de 1971, e ela fala dos símbolos nacionais. E lá no artigo 30, no parágrafo único, ela diz que não deve ter nenhum ato, não é, de desrespeito, mas ela diz isso durante a execução do hino. Observem que nós estamos falando, e aí eu vi o companheiro Rogério balançando a cabeça, é o seguinte, durante a execução do hino, a nossa postura de respeito, né? E aí aquele ar cívico, né, com a pátria, mas tão logo ele termine, o aplauso é uma forma também de reconhecimento dessa grandeza do hino. Então, não há na legislação obstáculo. Deveria era ser feito realmente uma correção, porque há entendimento em sentido contrário, tá? Há entendimento de que o aplauso não é permitido por conta do parágrafo único do artigo 30. Mas quando a gente faz uma reflexão, uma interpretação mais a miúde do artigo 30, ele se refere apenas ao período da execução. E o aplauso vem de onde? Vem depois, né? Então, por que eu posso aplaudir a bandeira em todas as nossas reuniões? No início e no final, a gente pede o aplauso às bandeiras, e antes era o pavilhão nacional, era especificamente na bandeira nacional, e por que a gente não pode aplaudir o hino, né? Então, fica aqui a nossa informação. Claro que existe divergência, mas neste ano rotário, tá? Por orientação nossa da equipe de protocolo, não há qualquer impedimento de aplauso ao hino nacional. Outro detalhe que vigorou durante muito tempo era não colocar mulher na ponta da mesa diretora, tá? Isso, os que têm maior tempo de Rotary,
vão reconhecer, não é, que não se colocava mulher na ponta, só se ela fosse rotariana. Porém, nós, de 88 para cá, a Constituição ela não diferencia. Ela diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, essa isonomia constitucional ela deve ser observada também no protocolo. Então, guardem isso. De agora em diante, de agora não, de 88 para cá, mas só para a gente acabar com esse, digamos assim, com esse mito, né? A mulher, ainda que não seja rotariana, ela pode sim ocupar um lugar na ponta da mesa diretora. O importante é estar na mesa. Quem faz parte da mesa, ela é destacada como uma autoridade na reunião do Rotary. Então, é preferível que ela ocupe a mesa, seja no seu meio ou na ponta, do que ela estar fora da mesa diretora. Tá? Então, com isso, a gente acaba acertando a questão do aplauso, a questão da postura, não é? E da esposa, da mesa manca, do convite. Outra coisa que nós verificamos também com certa frequência, e aqui nós estamos num meio virtual, aqui é difícil, porque, por exemplo, para que o Rhodes fale, eu vou dizer, Rhodes, agora contigo. Quando ele terminou, ele passou a condução para mim, não é? Então, por exemplo, se eu pedir a participação da nossa governadora Cassima, eu vou ter que nominá-la, e vice-versa, ela comigo. Mas, presencialmente, o diretor de protocolo e o presidente, eles têm que ter uma comunicação pelo olhar. Tá? Observem, quem fez parte do Distrito 4.600, que nas nossas conferências jamais houve o governador e o diretor de protocolo dizendo que um passava a palavra para o outro. Tá? Isso não existe. Então, é o olhar. A gente sempre diz, olha, precisou de alguma coisa? Olha para mim. E, é claro, à medida que a gente passa a ter aí os atos mais frequentes, né? Esse entrosamento ele se acentua e, com toda certeza, basta olhar, a gente já sabe que está passando, que está devolvendo para que a gente possa assumir ali o microfone ou vice-versa. Tá? Então, se policiem ao máximo. O presidente, muitas das vezes, fala assim, passo a palavra para o diretor de protocolo. E mais errado ainda, passo a palavra para o protocolo. Então, o ato protocolar não fala, né? Então, não existe passar a palavra para o protocolo, sim para o diretor. Então, se policiem ao máximo para que isso não aconteça, porque é feio. Nós temos, hoje aqui no nosso meio, o Lincoln da Mata. O Lincoln, eu fico orgulhoso, porque o Lincoln, quando ele assumiu como diretor de protocolo no Rotary Club Barra Mansa Sul, ele nem sabia que profissionalmente ele trabalharia assim. Hoje o Lincoln é o maior especialista que nós temos na área de cerimonial público de Rotary, não é? Então, ele estudou, ele se formou, ele faz parte desse grupo que é responsável por cerimoniais públicos. Ou seja, hoje, nós é que aprendemos com ele. E isso é motivo de muito orgulho, porque ele começou aqui no Rotary. E hoje é um dos grandes conhecedores de cerimonial público. Bom, o registro aí da sua capacidade, da sua inteligência e a sua extrema habilidade no exercício da diretoria de protocolo, que, no meio público, né, é o cerimonial público que se fala. Bom, vamos... Deixa eu só olhar aqui na minha anotação. A isonomia eu já falei. O nosso manual de procedimentos, daqui a pouco eu vou abrir, isso a gente só decora à medida que você faz muito. E o que eu faço? Eu imprimo esse resumo e levo impresso. E hoje eu deixo ele, inclusive, no celular. Se eu for o diretor de protocolo, eu já deixo no celular, porque o celular dificilmente nós iremos esquecer. Então, imagine que na sua reunião tem lá um juiz de direito e tem um bispo. Quem precede quem? Né? Eu vou lá olhar no meu manual e vou perceber que o juiz de direito, ele representando o poder executivo, ele precede ao bispo. Mas se eu tiver o bispo e tiver um vereador,
caramba, quem precede quem? Não é? Então, eu vou observar que lá, nesse nosso manual, o bispo precede ao vereador. Não é? Então, a gente precisa ter essa clareza. Ninguém aqui vai guardar nada na cabeça, mas esse manual ele deve ser lido. O Rhodes deu dicas extremamente importantes, mas ele precisa ser lido. Se simplesmente a gente guardar esse arquivo, não vamos crescer. Mas, se nós pudermos ler, aplicar e as dúvidas que surgirem, falar conosco, não é? Seja comigo, com o Rhodes, a equipe é grande, nós estaremos aqui para ajudá-los. Tá? Outra questão, o distrito, o diretor de protocolo, então, por exemplo, ontem, na abertura, nós falamos, né? Boa noite, companheiros, vamos dar início à segunda Assembleia do Distrito 4.571. Não foi assim? Para o ano rotário 2020 e 2021. Muitas das vezes, na conversa com alguns companheiros, eles falam assim, é o 4571. Não é? Era comum falar 4570. O 4.600 a gente já falava dessa maneira. O correto é 4.571. Ontem nós tivemos o Márcio Medeiros, do 4.510. Então, nada de falar 4510. Mas eu ouvi o instrutor distrital, fulano de tal, falar assim. Ótimo, deixa ele falar. Mas você, como diretor de protocolo, tem que seguir aquilo que está escrito. Então, no nosso manual, eu vou dizer distrito 4.571. Ok? Bom, reuniões ordinárias, elas necessariamente, nós temos que ter o presidente e o secretário. O secretário, o máximo possível que ele ocupe, ainda que seja a ponta da mesa, que ele ocupe um espaço para que ele possa fazer a sua ata. Se de tudo não der, não tem problema. Você tem várias autoridades e, às vezes, uma reunião de trabalho muito importante, você vai prestigiar o seu convidado. Mas nas reuniões ordinárias, nós vamos fazer o máximo para que o secretário ele esteja sentado, né, ocupando a mesa diretora. Nas reuniões festivas, o presidente ele deve convidar o seu cônjuge. Né? Então, por exemplo, eu, presidente do clube, a minha esposa, Jaqueline, vai fazer parte da mesa diretora. Não é? Então, eu, presidente, na posição número 1. Não é? O meu cônjuge vai estar aqui à minha esquerda, tá? E naquela reunião vamos buscar mais alguém para que ocupe a posição número 2. E aí nós temos alguns layouts aqui que a gente possa crescer nessa leitura, tá? Então lembrem que na reunião festiva nós vamos fazer de tudo para que o cônjuge ele ocupe um espaço ao lado, né, do presidente, ok? Por quê? O Rotary preza muito a família. Então, eu preciso que a esposa ou o marido ele tenha esse mesmo sentimento, para que ele participando, ele se sente integrado à equipe. Tá? E quem compõe a mesa diretora, ele se sente prestigiado. Não é? O Rhodes vai concordar comigo quando a gente convida aqueles governadores que já exerceram a sua liderança há muito tempo, ele se sente rejuvenescido, não é? De voltar a ocupar ali um espaço na mesa diretora e ver a plateia, não é? De cima. Então, é muito, muito bacana. Nós temos aí 5 lugares e 7 pessoas. Essa montagem de mesa. Para que a gente tenha aí um índice de acerto de 100%, lembrem que é reunião ordinária, tá? Então, vocês já vão... Pedro?
Será que o Pedro caiu? Pô, isso é coisa do Rod, ele está me derrubando, tá? Voltou. Olha O só. Pedro gosta de fazer suspense. Na hora que eu vou falar sobre. Olha só, eu gostaria que cada um anotasse a sua resposta. Então, nós temos uma reunião. 5 componentes, não é assim? Aí, ó, nós temos o presidente, a sua esposa, o secretário, o governador assistente, o presidente do Lions, o palestrante e o convidado de um companheiro. Ô, Cassino, eu posso colocar o meu arquivo aqui? Pode, só que ele tem que tirar aqui, peraí. Pode pôr. Aí que nós vamos chegar lá. Espera aí. Tem que entrar no share screen, né? Espera aí. Ó, a mesa diretora, ela é composta desta forma, tá? A plateia, olhando para a mesa diretora, Não está aparecendo, Pedro. ao centro, Pedro, à ainda, direita do presidente. Pedro, não está aparecendo. Você precisa abrir aí, ó. O meu Está abrindo. Está abrindo. Você já abriu antes de compartilhar? Voltei. Pô, não é possível. Na hora que a gente vai... E agora? Sim. Aí, Pedro. Apareceu? Sim. Deu, abriu. Então, olha só. Você já abriu antes de compartilhar? Voltei. Pô, não é possível. Na hora que a gente vai... E agora? Sim. Aí, Pedro. Apareceu? Sim. Deu, abriu. Então, olha só. É assim que nós precisamos enxergar a mesa diretora com a sua composição ímpar. Existe mesa ímpar, existe mesa par. Como o nosso tempo ele é restrito, nós vamos falar na mesa ímpar. No manual, nós temos a mesa par, que é pouco comum, mas nós já tivemos a oportunidade de montar algumas poucas vezes. Tá? Então, o presidente ele vai ocupar sempre a posição número 1. A número 2 da pessoa em grau de importância, né, após o presidente, a primeira, a terceira, a quarta e a quinta. Então, é assim que nós temos que enxergar a mesa diretora. Centro para as pontas, ressalvando os graus de importância. E aí é o seguinte, eu vou agora para... Está dando... Está sumindo o seu som, Pedro. O Rod, está vendo aí? Estou vendo. Está rodando. Ainda que você tinha sumido o seu som. E agora? Está bem, agora está bem. Então, Preciso todo mundo falar, está vendo essa terceira questão? Olha só, nós temos aí ó, o presidente, a esposa, o secretário, o governador assistente, o presidente do Lions, o palestrante e o convidado, como número 2. Olha, a reunião ordinária, não é? Então, eu vou tirar essa moça daqui. Sumiu aí para vocês. Olha só, nós temos aí ó, o presidente, a esposa, o secretário, o governador assistente, o presidente do Lions, o palestrante e o convidado, como número 2. Olha, a reunião ordinária, não é? Então, eu vou tirar essa moça daqui. Sumiu aí para vocês. Sumiu, Rod? Oi. Aí é o seguinte,
esse moço aqui, ele é o mais importante da... Vai. Eita. Eu preciso fazer esse exercício para a gente... Ó, olha só. O palestrante não é a pessoa... Não. E agora? Olha só. O palestrante não é a pessoa mais importante após o presidente? O palestrante é o mais importante, não é? Opa! Aí é o seguinte, eu tenho aqui um governador assistente, não tem? O governador assistente, ele não é o representante do governador do ano no Rotário? Observe que eu não tenho nenhum governador que já tenha exercido a liderança. Eu tenho um governador assistente. Então, o governador assistente passa a ser aqui o meu terceiro lugar na mesa. Tá? Aí, olha só, eu tenho o secretário. O presidente do Lions não é uma instituição co-irmã? Então, aqui eu vou colocar o presidente do Lions, certo? E quem vem aqui para essa ponta? O secretário. Ok? O secretário. Então, naquela ponta, a letra C. Então, a nossa montagem de mesa seria o presidente, palestrante, governador assistente, presidente do Lions e o secretário do clube. Tá? Na questão seguinte, eu vou seguir aqui, porque senão vai cair de novo. Tá? Me ajudem a montar esta mesa aqui. Essa reunião, ela é uma reunião que festiva. Ó, esse detalhe aqui é importante. A reunião é uma reunião festiva. Se a reunião é festiva, eu vou ter quem? A esposa, não vou? Eu não vou ter a esposa aqui comigo? É a 3. Aí é o seguinte, vamos lá. Eu coloco a esposa no número 2 ou no número 3? No número 2, eu vou buscar qual que é a maior autoridade rotária aqui nessa mesa. E aí, olha só, eu tenho um governador muito antigo. 83 aqui, 84. Então, aqui eu vou colocar na posição 2 o governador 8384. Na posição 3, e eu tenho que colocar a esposa ao lado do marido, né? Eu estou colocando aqui a esposa. Opa, só faltam 2 lugares, não é assim? Ela é festiva. Eu coloco esse moço aqui, chamado secretário? Não. Não é? O secretário foi embora. Aí, ó, a esposa eu já coloquei, não já? Caramba, então, quem que está sobrando aqui? Eu tenho um governador, 2 governadores, não é isso? Esse aqui também já foi, né? Ó, esse aqui também já foi. Eu tenho o governador 6 e 7, o governador 96, 97 e o presidente do Rotary mais antigo e do Clube Padrinho. E agora, o que eu faço? Nós podemos colocar na posição 4 o 96, 97, na posição 5 o governador 2005, 2006. Porém, o que acontece? Nós estamos desprestigiando o presidente de Rotary de Clube, de Rotary Clube, não é? Então, eu já tenho um governador na mesa, não tem? Nós podemos dizer que este governador representa os demais presentes em nossa reunião, tá? Então, o governador, ele vai... Esse governador 83, 84, ele estará representando o Colégio de Governadores, incluindo aí esse governador 2005, 2006 e o 96, 97. Tá? Obrigado, irmão. Olha lá. Aí aqui, ó,
Tudo armador, mano. E o clube mais antigo, nós vamos colocar aqui o mais antigo, né? E aqui nós vamos colocar o padrinho. Rotary Clube padrinho. Tá? Vamos passar para outro? Ó. Nesta questão, nossa mesa mudou, a nossa mesa é grande agora. A nossa mesa é grande. Nós temos agora a visita oficial de quem? Do governador do ano, perceberam? Então, ó, quem que vai ficar à direita do presidente? Quem que é a figura mais importante da reunião? O governador do ano, correto? Mas aí eu tenho que colocar o casal, não é isso? Então, vou colocar o governador e a sua esposa, o presidente e a sua esposa, não é? Então, ó, quem que vai ficar aqui? É a esposa do presidente, não é assim? Esposa do presidente, e aqui a esposa do governador. A nossa mesa, agora, qual que é a posição mais importante? É a posição número 5, não é isso? Então, ó, o secretário vai fazer parte? Não. Tá? A esposa do presidente nós já colocamos aqui na mesa. Não é? O governador do ano e a sua esposa, nós também já colocamos aqui na mesa. Aí, ó, nós temos o governador 83, o 2009 e 2010, o presidente da Câmara e outro clube. Olha só, eu tenho 2 governadores, não tenho nenhum futuro, perceberam? Eu só tenho, ó, quem é, quem será e quem foi. Então, eu não tenho nenhum governador futuro, nenhum governador nem eleito e nem indicado. Eu só tenho governador que já exerceu, então eu vou para a regra de precedência, não é? Quem que precede o 83 e 84 ou 2009 e 2010? O 84, não é isso? Aí, nós temos o presidente da Câmara, que é uma figura muito importante. Se ele está presente na nossa reunião, é porque ele foi convidado, correto? Então, essa posição número 5, por uma deferência ao nosso convidado, nós vamos colocar aqui o presidente da onde? Da Câmara. Presidente da Câmara Municipal. Tá? Aqui, nós vamos colocar quem? O governador 83, 84. Tá? Sobrou quem? O presidente do outro clube ou o governador assistente? Olha só, o governador assistente, ele é um representante do nosso governador, não é? Se eu tivesse espaço, eu até colocaria, mas eu já tenho o principal, que é o presidente, que é o governador. Então, eu vou prestigiar aqui o presidente do Rotary Club. Então, aqui nós vamos colocar o presidente do Rotary Club. Tá? Essa é a composição da mesa, em que a gente vê o equilíbrio das forças das suas de autoridades. Tá? Eu tenho só mais uma desse de ordenamento, né, de ordem de precedência. A ideia era a gente fazer pelo KISS, mas o KISS ele não permite, ele tem uma limitação de caracteres, né, Cassino? E aí a gente não conseguiu. Olha só, aqui é uma reunião, isso é importante, tá? Ó, reunião ordinária. Nossa reunião é uma reunião ordinária. Então, a esposa vai para a mesa? Não. Não é? Aí, olha só, eu tenho aqui um governador assistente, um governador distrital indicado 2021, 2022. Tem um cidadão aqui, ó, que é um palestrante, não é assim? Pouco importa se o palestrante é rotariano ou não, tá? Se ele for palestrante, a posição dele vai ser aonde?
olha só, ele é palestrante. Numa visita oficial de governador, a gente não chama o palestrante porque o brilho maior é do governador. Mas numa conferência, nós temos palestrante. E esse palestrante não vai ficar na posição número 2, porque a gente tem o governador, a sua esposa, o representante de RI e nós temos o patrono. Então, esses 3 casais, eles ocupam esse centro de mesa. Depois vem o palestrante. Tá? Então, aqui no nosso caso, é quem? Palestrante. Tá? Então, já tiramos ele daqui. Ressalvando, pouco importa se ele é rotariano ou não. Tá? E sendo rotariano, melhor ainda, né? Vamos prestigiar o nosso companheiro. E aí? Eu tenho mais alguma autoridade? Quem desse grupo todo seria a posição número 3? O secretário não é? Presidente da OAB, Casa da Amizade. Diretor de protocolo vai para a mesa? Nunca, né? Só se ele estiver em outro clube. No clube dele, de jeito nenhum. Tá? Então, já foi embora. Esse convidado, ele, em reuniões ordinárias, nós damos visibilidade ao convidado quando ele já é para ingresso no clube. Aí tem interesse, não é? Vamos ver se cabe ele aqui. Se couber, a gente coloca. Assim, vamos lá. O palestrante está aqui. Quem que seria na posição número 3? Seria o governador distrital indicado. Lembram que nós falamos agora há pouco? Quem é, quem será e quem foi, né? Então, aqui, ó, quem que vai... Governador distrital indicado. Esse camarada, ele vai ser aqui a posição número 3, tá? Mas observe o seguinte, eu tenho o GA, não tem? Tem o governador assistente? O governador assistente, na minha reunião, também tem que prestigiar. Ele é preposto do governador do ano. Então, aqui nós vamos colocar quem? O GA. Então, olha só. Nós colocamos o GA e o GDI, correto? Não é? Isso. Aí, é o seguinte, olha só. Nós temos o GA e o GDI. Aqui, essa reunião é ordinária. Eu tenho a presidente da Casa da Amizade, o presidente da OAB, o Rotary mais antigo e o convidado. Lembra que nós falávamos que o secretário ele participaria da ordinária? Mas aqui, olha só, receber a presidente da Casa da Amizade é muito importante para o Rotary. Receber o presidente da OAB também é muito importante para o Rotary. E receber o presidente de um outro clube também é importante, não é? Então, nós vamos, nesta reunião, tirar esse moço aqui, porque ele é de casa, não é de casa. Ele vai fazer a sua ata numa outra mesa, tá? Aí nós temos a presidente da Casa da Amizade e o presidente da subseção da OAB. Bom, é preferível nós prestigiarmos o nosso visitante, não é? Para que ele volte mais vezes e a gente tenha até a possibilidade de projetos conjuntos. Então, nós vamos prestigiar, nesta ordem, aqui, a OAB. Tá? OAB. E aqui na posição número 6, não é? Quem que nós vamos prestigiar? Olha, nós temos também uma convidada, não temos? A Casa da Amizade, não temos? E aqui nós vamos colocar o Rotary Club mais antigo. Então, pouco importa se ele é o mais antigo ou não. Esse convidado não teve espaço para ele, perceberam? A gente pode colocá-lo na outra reunião? Podemos. Tá? Então, a nossa reunião está lá, o nosso palestrante, o GDI, o GA, que é uma reunião já muito bacana, né? Porque nós temos aí grandes autoridades rotárias e também fora do nosso meio, porque tem a OAB e mesmo vinculada ao Rotary, mas sendo uma instituição paralela, a Casa da Amizade. Né? Quando a Jaqueline vai no Rotary Leste, o Moretson fica radiante, porque ele disse que não é muito comum eles receberem a presidente da Casa da Amizade.
Então, ele valoriza muito. E ela sempre compõe a mesa e sai de lá com essa homenagem, né? Então, assim, o desejo de voltar é sempre grande. Ficar dessa maneira, depois você vai me dar o retorno. Valeu. Posso Boa fazer uma sorte para você, colocação aqui, companheiro? Pode? Companheiro Josias, eu acho que o Pedro, o Rhodes, o Vasco, que estava concordando aqui, são lordes. Eu penso da seguinte maneira: você pegou lá quem são as pessoas que devem compor a mesa e montou a tua mesa. Se alguém chegar para você e falar, eles não se dão, você não ouve, porque ninguém tem que falar pelos outros. Se uma das pessoas falar, eu não vou à mesa porque eu não gosto do fulano, essa pessoa, e se ambos forem rotarianos, elas nem merecem ir para a mesa mesmo. Porque em Rotary você não tem que ter, você não precisa ser amigo, mas você tem que respeitar. Então, se aquela pessoa fala, eu não vou sentar porque eu não gosto do fulano, pega a sua malinha e volta para a tua casa, porque você está em lugar errado. Tá? Então, você faça o teu serviço direitinho e os que se incomodarem, que se retirem. Tá bom, companheiro? Você tem todo o meu apoio aí para atuar livremente como diretor de protocolo. Eu acho que passou o tempo desse mimimi. Eu não gosto do fulano, eu não gosto. Tudo bem, você não precisa convidar para o casamento do seu filho e nem para a festa de batizado do seu neto. Mas ali dentro do Rotary, respeito é bom e todo mundo gosta. Tá bom? Então, não se iniba, não. Eu acho que teus 40 anos de Rotary te dão mais do que a credencial para saber fazer o que é correto. Beleza? Eu tive que fazer isso porque os meninos são muito educados para falar isso, eles não falariam. Então, eu não passo a palavra, mas eu vou olhar para os dois aqui que eles sabem o que tem que fazer. Acabaram as Nós perguntas? agradecemos muito. Vai lá, Rhodes. Nós agradecemos muito essa oportunidade que nos foi dada e dizer que nós estamos sempre à disposição. Precisou da gente, é só ligar para mim, para o Pedro, vocês vão ter os nossos telefones, os nossos e-mails, qualquer dúvida. E o nosso manual também que vocês vão receber é muito elucidativo. Vocês vão ter muito subsídio lá dentro. Pedro? Bom, eu saio daqui muito feliz hoje. E vou falar aí, eu e Rhodes e Cassima, né, vamos sair muito felizes. Extremamente, para quem quer compartilhar conhecimento, ter o outro lado querendo receber é algo fantástico. E hoje, apesar de estarmos distantes, era o dia de dar um abraço em cada um, porque o interesse pelo tema, olha, ao longo da nossa estrada, hoje é um dia espetacular, vai ficar na memória. E de antemão, fica o nosso compromisso de mais reuniões. Ela virtual, ela é barata, não tem custo, e que a gente possa, em reuniões menores, mas agregando conhecimento, entendeu? E aí, sim, a tecnologia aqui, que eu entrava e caía, eu vou ver a questão da internet, para que a gente possa compartilhar e todo mundo estar ao mesmo nível, né? Eu acho que muito bacana. Espetacular, vai ficar na memória. E de antemão, fica o nosso compromisso de mais reuniões. Ela virtual, ela é barata, não tem custo, e que a gente possa, em reuniões menores, mas agregando conhecimento, entendeu? E aí, sim, a tecnologia aqui, que eu entrava e caía, eu vou ver a questão da internet, para que a gente possa compartilhar e todo mundo estar ao mesmo nível, né? Eu acho que muito bacana. Cassima, a gente agradece aí a confiança, e a responsabilidade que nos foi dada pelo desafio desse ano e parabenizar a Assembleia, a sua liderança, que a gente vê que as escolhas do ano 2020 e 2021 são as melhores, e quem vai estar à frente, nós teremos um distrito aí realmente promissor e digno de muito sucesso.
Então, um beijo para todo mundo aí, Valeu, pessoal. parabéns para Beijo. vocês todos. Fiquem com Deus. De Colombo. Beijo. Boa tarde a todos. Bom final de semana. Parabéns a todos. Obrigada. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Rodes, Pedro, Vasco, todos pela contribuição. Tchau, Sebastião. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, Simone.